Dentro desse contexto de cláusulas abusivas, nós vamos destacar agora a rescisão unilateral. E quando falamos em rescisão unilateral, portanto, da administração, nós temos que lembrar de três categorias que permitem esta rescisão unilateral. São elas, em razão do inadimplemento por culpa do licitante, no caso aqui já contratado, por interesse público ou por caso fortuito. Vamos ver cada uma dessas situações como se aplica. Primeiro, quando nós falamos em rescisão por culpa do contratado, nós temos que lembrar, existe aí nesse caso a possibilidade de indenização ou não, não é? Nós podemos afirmar categoricamente que se a rescisão unilateral ocorrer em razão do inadimplemento das obrigações assumidas pelo contratado e essa culpa for dele, né, ele não terá direito à indenização. Na verdade, ele será obrigado a ressarcir prejuízos da administração pública e ficará sujeito também à multa prevista contratualmente e além de outras sanções que vamos ver no decorrer desta exposição. Nós temos ainda a rescisão unilateral em razão do interesse público. E quando falamos em rescisão unilateral em razão do interesse público, aí nós percebemos que é a administração pública que tem interesse em interromper, rescindir o contrato. E aí a situação muda completamente, não é mesmo? A situação muda completamente porque o contratado não deu causa à interrupção do contrato. É, na verdade, a administração que pretende rescindir em razão do interesse público. E aí sim a administração deve verificar quais são, primeiro, as questões relevantes que autorizam esta suspensão ou rescisão do contrato em razão do interesse público e, dependendo da situação, a administração pública precisa indenizar o contratado em face daquilo, não só daquilo que ele já cumpriu ou executou, mas especialmente em razão de mobilização de equipamentos, de máquinas, enfim. Não é? O contratado, nesse caso, teria direito, inclusive, a lucros cessantes e outras indenizações, dependendo do caso concreto que deve ser analisado individualizadamente. Não é? Mas, em síntese, quando a administração, por interesse público, rescinde o contrato, nós temos que entender que o licitante tem, sim, um direito, não é, de alguma indenização, evidentemente. Outra questão importante que temos que destacar é a rescisão unilateral em razão de um caso fortuito ou de força maior. Não é? Nós já estudamos casos fortuito e força maior, mas eu acho importante retomar esses dois temas. Existe, na verdade, na doutrina, uma certa confusão quando se fala em caso fortuito ou força maior. Nós podemos, em uma pequena síntese, afirmar que força maior é todo evento que seja impossível impedir o seu resultado. Portanto, força maior são todos aqueles eventos cujo resultado são impossíveis de serem superados, como uma enchente, um vendaval, um deslizamento, a queda de um raio, enfim, uma chuva de granizo, enfim. Todas as situações causam, em algumas situações, a impossibilidade de continuidade do serviço ou da prestação de um dado objeto licitado. Do outro lado, nós temos a expressão força maior. E quando falamos em força maior, nós temos que, como disse, em uma pequena síntese, resumir que força maior são aqueles eventos cuja causa é desconhecida e que causa também um problema na continuidade daquele contrato. Não é? Podemos fazer uma referência apenas como exemplo, não é? E não especificamente dentro do processo licitatório, mas apenas para que vocês compreendam a extensão. Quando falamos em fortuito, nós estamos falando, por exemplo, na quebra de um cabo de um teleférico, no rompimento de um sistema de freio de uma máquina,
na quebra da barra de direção de um determinado veículo. Portanto, são situações de fato, não é? De causa desconhecida e que causam prejuízo à administração ou, no caso, ao contratado. Mas, no direito público, nós identificamos essas duas situações, caso fortuito ou força maior, como sinônimos. Lá no direito civil, no direito privado, é diferente. Existe uma diferença, ou melhor, fazendo uma correção. No direito privado, eles tratam como sinônimos. No direito público, na nossa seara, não é? Nós fazemos uma diferença quando a responsabilidade é da administração pública. Outra questão importante é que, dependendo da situação, o caso fortuito ou a força maior podem, primeiro, inviabilizar a continuidade desse contrato ou podem onerar demasiadamente a execução do contrato. E aí existe, na verdade, a possibilidade de uma recomposição patrimonial. Imaginamos uma seguinte situação, não é? Na construção de uma, e aqui saio com um exemplo um pouco fora do âmbito da universidade, mas imaginem uma construção de uma rodovia em que os estudos preliminares não apontaram problemas no solo. E depois a construtora contratada no momento em que vai executar o serviço percebe que os dados técnicos da fundação não são realmente aqueles que foram informados pela administração pública. Nós temos aí, portanto, uma situação que foi imprevista e imprevisível, que vai onerar demasiadamente o contrato se continuar naquela situação. Portanto, na administração pública, caso fortuito ou força maior, vai depender da análise concreta do caso para verificar se o licitante tem direito ou não a alguma indenização. Mesmo porque o licitante contratado, quando assume esse contrato, ele assume todos os riscos do negócio, evidentemente, os riscos que foram previstos. Outra questão muito importante ainda dentro desse contexto do contrato no direito público se refere a uma expressão chamada exceptio non adimplete contractus, ou seja, a exceção do contrato não cumprido. O que significa isso traduzindo para a nossa linguagem do cotidiano? Nos contratos do direito civil, se uma parte não cumpre a sua obrigação, a outra também não precisa cumprir a sua. Já nos contratos de direito público, ou seja, essa cláusula, ela não se aplica integralmente. Ou seja, o contratado, ele é obrigado a continuar a prestação do serviço ou a prestação do objeto, mesmo estando inadimplente à administração pública. E o prazo que ele deve cumprir essa obrigação é por até 90 dias. Ou seja, mesmo a administração estando inadimplente, ele deve, por 90 dias, continuar prestando o objeto do contrato sob pena de rescisão unilateral e multas devidas. Esta é uma característica importante, que não acontece no âmbito da universidade há muitos anos, mas acontece ainda, eventualmente, em alguma administração municipal. Outra questão importante ainda é a fiscalização do contrato, que vamos estudar no nosso próximo encontro, e também a aplicação das penalidades, a aplicação das sanções, que teremos uma semana para estudar apenas as questões das sanções aplicadas nos contratos. Aqui eu faço referência à fiscalização dos contratos e a aplicação de penalidades como uma das cláusulas abusivas, uma das cláusulas exorbitantes dentro dos contratos de direito público. Falamos até agora das cláusulas exorbitantes, não é? Vocês poderiam perguntar, mas espera, a administração pode alterar unilateralmente o contrato, rescindir unilateralmente o contrato, pode aplicar sanções, pode impedir que o licitante contratado agora participe de outros certames. E o contratado, a empresa, não é, o prestador de serviços, o fornecimento de bens, não tem nenhum direito nesse latifúndio? Não é? Na verdade, tem sim.
E o direito do contratado, ele tem duas expressões, na verdade. É a manutenção do objeto contratado, não é? E isso se discute pouco, porque a manutenção do objeto gera pouca controvérsia, mas o que gera mais controvérsia é a repactuação, o reequilíbrio econômico-financeiro. Claro, sempre que a administração pública exigir a ampliação, modificação do projeto, né, qualitativo ou quantitativo, sempre que ela fizer certas exigências e isto onerar, não precisa ser onerar demasiadamente, mas onerar de forma que aquele ganho esperado pelo contratado não seja realizado, não é? Portanto, ele não está ganhando aquilo que foi previsto inicialmente, ele tem direito, sim, a uma repactuação ou recomposição do equilíbrio econômico-financeiro. E aqui, uma questão muito importante, além dos que já falamos, dos fatos imprevisíveis, como o caso fortuito e força maior, nós temos que fazer um destaque especial para uma questão chamada fato do príncipe. Não é? O que é, ou o que significa, fato do príncipe? Fato do príncipe, na verdade, é a atuação da administração pública que, fora do contrato, que onera demasiadamente esse contrato. Bem, mas você falou e não disse o que é fato do príncipe. Vamos imaginar o seguinte, que a administração pública majore um determinado tributo, não é? Vai refletir no contrato. Vamos imaginar que uma determinada lei exija para uma dada prestação que quem execute aquela prestação tenha, digamos, outros equipamentos de proteção que não eram previstos. Enfim, a lei exige, ou a administração exige, de uma forma geral, não especificamente para o contratado, mas de uma forma geral, faz certas exigências e essas exigências oneram o contrato. Nesse caso, identificamos como fato do príncipe e o contratado, ele tem, nesse caso, direito a uma revisão do contrato. Claro, revisão do contrato se o fato do príncipe onerar o contrato, porque nós temos várias atuações da administração pública que não interferem no contrato. E aí ele continua a ser regido pelas suas próprias cláusulas. Bem, nós temos agora, na sequência, e já para finalizar, uma questão formulada a respeito da diferença entre revisão e reajuste. Vamos ouvir, portanto, a pergunta que nos foi formulada. Professor, qual a diferença entre reajuste e revisão? Como já falamos nessa videoaula e também está lá no material de apoio que vocês receberam, a diferença entre revisão e reajuste ela é muito clara. Nós temos o reajuste sempre que o contrato fizer aniversário, ou seja, para todos aqueles contratos de trato sucessivo, ou seja, que ultrapasse o limite de 1 ano, de 12 meses, portanto, o edital e o contrato devem prever as condições de atualização do valor. Aí chamamos de reajuste. Já a revisão, ela, na verdade, comporta um esclarecimento mais aprofundado, não é? A revisão, como disse anteriormente, não precisa estar prevista nem no edital e nem no contrato. Por quê? Porque é um direito inerente ao contratado, ou seja, sempre que condições adversas, não é? Seja lá do fato do príncipe, seja de um fortuito ou força maior, enfim, sempre que uma questão, um fato imprevisto e imprevisível onerar demasiadamente a execução do contrato, o licitante, o contratado, tem direito a uma repactuação, ou seja, esta revisão deve ser solicitada tão logo se constate esta alteração unilateral e a administração pública deve, após o pedido formulado pelo contratado, analisar para verificar, primeiro, se aquela situação realmente era um fato, ocorreu em razão de um fato imprevisto e imprevisível, porque o contratado tem
a obrigação, no momento em que participa do certame, de avaliar todas as condições adversas, porque ele assume sozinho o ônus daquela prestação. Portanto, frisamos mais uma vez, se o fato que está ocorrendo, não é, for realmente um fato imprevisto e imprevisível e que onere demasiadamente o contrato, a administração, após a solicitação do contratado, deve analisar se essas características estão realmente previstas, não é? Se esses fatos realmente caracterizam como um fortuito, força maior, não é? E esta situação, não é, vai gerar, por certo, uma revisão do contrato e uma atualização do valor das prestações. Aqui é muito importante lembrar que, após a administração fazer essas análises, ela deve ser encaminhada ao setor jurídico, à assessoria jurídica. Por quê? É a assessoria jurídica que vai, através de uma manifestação, afirmar se aquele entendimento do administrador está em conformidade com a lei. Se o administrador entender que preenche os requisitos e ele mandar pagar a diferença, fazer um aditivo no contrato, uma repactuação, e depois isso for contestado pelo Tribunal de Contas e pelos órgãos de fiscalização, como também o Ministério Público, ele vai responder sozinho pelo crime que praticou. Agora, se a assessoria jurídica, não é, afirmar que aquela situação comporta realmente uma revisão, ele pode ficar tranquilo, não é, que aquela situação está amparada por lei. Portanto, eu quero frisar mais uma vez que nessas situações de repactuação, de repactuação mesmo para o reequilíbrio econômico-financeiro, deve necessariamente ser encaminhada para a assessoria jurídica para que eles, através de um parecer, confirme ou não aquela pretensão do contratado. É isso. Quero agradecer, portanto, a gentileza da questão formulada, quero agradecer a gentileza de vocês me ouvirem por todo esse tempo, que foi bastante extenso, e convidá-los a participar efetivamente do nosso fórum de discussão e levantando questões que são importantes para o esclarecimento desse tema que é muito importante para a administração pública. Muito obrigado e até o nosso próximo encontro.